dia! Está começando mais um programa Questões. Hoje vamos conhecer um trabalho desenvolvido na cidade de Pitangui, que é o tratamento e a divulgação, agora está nessa etapa, do acervo da Câmara Municipal de Pitangui. Um acervo riquíssimo que diz respeito a toda a nossa região e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse acervo. Eu queria conhecer o projeto, inicialmente. Qual é a proposta do projeto, o que ele faz, quais são os seus objetivos? Bom dia, Catão. Bom dia a todos também. Uma alegria estar aqui falando desse projeto tão importante para essa região, né? E ainda pouco conhecido. A gente espera que a partir de agora ele se torne mais conhecido, porque a relevância dele para a nossa história é realmente extraordinária, é muito grande, né? Primeiro, entender por que um arquivo em Pitangui, né? E não em outra cidade qualquer. Isso diz respeito à importância que Pitangui tinha no contexto colonial. Durante o período colonial, Pitangui foi, durante quase todo o século XVIII, a única vila, né, que existiu aqui na região centro-oeste mineiro. E foi a 7ª vila, ou seja, ela foi criada ainda no inicinho da colonização, né? E todas as vilas, naquele contexto, diferentemente dos arraiais, eles tinham a Câmara Municipal, que é um órgão administrativo, né, que combinava funções judiciárias, administrativas, né, e também, em alguma medida, legislativas, mas, sobretudo, judiciárias. Então, o nosso acervo lá em Pitangui é, em grande medida, fruto de toda essa ação desses legisladores, né, ao longo de mais de 100 anos de história. Então, por isso, nós temos esse acervo tão rico em Pitangui. São muitos milhares de documentos, né, que contam em detalhes extraordinariamente ricos e interessantes toda a nossa história, né? Está lá ainda por se conhecer a maior parte desse acervo. Pois antes da gente entrar propriamente no acervo, estou muito curioso para saber que histórias, né, contam esses arquivos, mas qual é a proposta do projeto? Assim, conhecer, mas ele tem um histórico aí, né? Não é um projeto que começou agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de quando vem, o que foi feito até hoje. O projeto ele existe desde 2004, né? Ele é um projeto financiado em coparceria, né, pela Prefeitura de Pitangui e pela FUNED-UENG. É um projeto extremamente importante, como nós já frisamos, né? E, na verdade, o objetivo dele é organizar, tratar, higienizar e criar, né, ou seja, formatar o arranjo dessa documentação toda. Então, há 7 anos atrás, ela se encontrava em situação bastante precária. Provavelmente, se não fosse a intervenção então da FUNED, UENG, juntamente com a Prefeitura de Pitangui, infelizmente, essa documentação poderia já estar destruída, né, dona Delan? Até porque o prédio onde ele estava abrigado sofreu aí com infiltrações nos últimos anos, provavelmente teria se perdido. E, então, graças a esse projeto, desde então, a gente vem promovendo a higienização, identificação e organização desse acervo. Lembrando que são muitos milhares de documentos, né? Estamos falando aí de dezenas de milhares de documentos que vêm sendo, então, um por um, higienizados, identificados e organizados de acordo com uma série de pressupostos, né, metodológicos. Nós temos lá dezenas de tipologias, para falar a verdade, são centenas de tipologias diferentes, ou seja, são mais de 100 tipos diferentes de documentos dos séculos XVIII, XIX e também do século XX. Sim. O século XVIII nós já organizamos, ele já está disponível, inclusive, para consulta e pesquisa pública. O século XIX está em processo, estamos organizando, higienizando o século XIX e, em etapas futuras, faremos o mesmo com o século XX. A dona Adelan conhece bem esse acervo, né? E o histórico aí como se encontrava esse acervo e como está agora, né? Depois de um longo período de tratamento, ainda não acabou, mas eu queria que você falasse um pouquinho do estado que estavam esses materiais, esses arquivos tão importantes. Olha, esses documentos estavam embrulhados em papéis, assim, como se fossem mesmo uns pacotes, que se encontravam no 2º andar, aliás, no primeiro, né? Primeiro andar do antigo museu, que também estava em estado precário, ainda está, mas isso estava até no chão, sabe?
Quando nós fomos para lá, porque encontramos esses documentos, tivemos que marcar todas as prateleiras para poder pegar esses documentos para levar para outro prédio para ser realmente higienizado e condicionado. Mas estava uma coisa absurda, sabe? E nós chegamos lá e o assoalho estava até afundando, sabe? E encontrava assim, em estado muito precário. Agora, a gente fica falando de um acervo, de um arquivo, de documentos, né? Qual, de fato, a importância disso? E, nesse sentido, se propõe organizar para disponibilizar. Né? Disponibilizar para quem? Seria perguntar assim, para que isso? Para que serve isso? Um pouco nesse sentido, né? Qual a importância de fazer um projeto como esse? Eu estive trabalhando como bolsista 1 ano e 3 meses. Nós, historiadores, acho assim, já é importante porque nós vemos temas de pesquisa em cada página que se passa. Mas lá a gente atende muito genealogista da região. E para a região mesmo, a Vila de Pitangui, o termo dela, porque toda vila ela abrange um termo. E esse termo que a Vila de Pitangui abrangia é o que corresponde hoje ao Centro-Oeste Mineiro e também até se estende mais, até criar a Vila de São Bento de Tamanduá. E lá nós vemos assim, quem São poder... Bento, Itapecerica Itapecerica hoje. atualmente. Uhum. E nós vemos assim, quando nós pegamos os arquivos, pegamos os documentos, ainda mais do fundo que nós organizamos, que está pronto para quem quiser pesquisar com listagem, separando se a sociedade, como era capitão, se era preto forro, se é dona, quer dizer que era uma mulher rica. A gente já tem isso disponibilizado em listagens. E quem poderia pesquisar? Todas, eu acho que o campo das ciências humanas, hoje que as ciências estão nesse tema de interdisciplinaridade, há tema de pesquisa para antropólogo, até arqueólogos, assim, eles mexem assim, mas se quiser saber, tem muita cultura material. E história tem para história política, história social, história cultural, casos assim inéditos, né, Cristina? Quanto a casos envolvendo religião, né? Um caso muito interessante lá que eu mesmo fiz um trabalho. É um caso de excomunhão no qual um homem, é José, não lembro o sobrenome, ele chega a ser excomungado pelo padre da paróquia e naquele documento você vê o desespero da pessoa. O que significava o caso da excomunhão na colônia? Sim. Que era você sair da vida social, né? Você perdia seu espaço naquela sociedade. O quanto que a religião influía na vida daquela sociedade. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero conhecer assim, as histórias que trazem esse acervo, né? É rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não demora não. Até já. Em tempo, última data para as inscrições do vestibular agendado da FUNED-UENG. Dia 26 de janeiro é a data oferecida para você realizar sua prova. Essa facilidade vale para cursos oferecidos nas unidades da FUNED em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Seja você também FUNED-UENG. Inscreva-se pelo funed.edu.br. Vestibular agendado FUNED-UENG 2011. Agende sua vida. Muito bem, estamos de volta na segunda parte do programa de hoje, conhecendo um riquíssimo acervo que está sendo trabalhado, está sendo tratado da Câmara Municipal de Pitangui. E aí eu queria conhecer as histórias que tratam esses arquivos, né, que são trazidos por esses arquivos. A Cristina podia começar contando para a gente. O que tem lá? Uma das tipologias mais raras e que encontramos hoje no arquivo de Pitangui é a questão das ações de almas.
Nós lá contamos hoje com 1.156 documentos, no qual eles são muito importantes porque eles envolvem a espiritualidade. Ações, né? de alma. Ações de alma. É uma ação de crédito na qual uma pessoa deve à outra, só que eu juro pela minha alma que eu vou pagar. Então, questão da espiritualidade, da religião, entrando numa questão econômica. Ela dá como garantia a própria alma. E aceitava-se. Quer dizer, isso era uma condição de pagamento? Uma condição de pagamento, na qual eu prometia pela minha alma, jurava pela minha alma que eu iria pagar, que eu iria quitar aquela dívida. E aí fazia-se um documento de registro dessa dívida? Isso, nós temos as ações de crédito, as ações de crédito que envolvem também a questão econômica, na qual eu vou pagar, né? Que nós temos hoje ainda, mas as ações de alma envolvem a espiritualidade, na qual eu vou jurar pela minha alma que eu vou estar quitando aquela dívida. Entendi. Tem essa diferenciação das duas tipologias. O que mais? E falando nessas ações de alma, Sim. nós temos um caso muito interessante, que é o de um padre chamado Padre Caetano Mendes Proença. Ele esteve em Pitangui mais ou menos de 1750 a 1765. A gente achou muita ação de alma e de crédito também, que ele era o autor e o réu era devendo para esse padre. Então, se jurava-se pela alma que estava devendo o padre, e se não pagasse o padre, essa pessoa iria para o inferno. Cadê o perdão do padre na época? Então a pessoa acreditava mesmo. Se ela não pagasse, o padre, principalmente o padre que era o autor, se ele não pagasse, iria para o inferno. E ele era muito amigo de um juiz ordinário nesse tempo, chamado José Teixeira Neves. E esse juiz lá de Pitangui também, o juiz ordinário. E ele era muito amigo desse juiz, e dá para ver muitas, mas muitas ações também no Arquivo Ultramarino, né, Leandro? Desse padre com esse juiz, até matando, brigando com as pessoas para garantir esse poder político. Pois é, é curioso assim para mim entender, o Leandro falou disso no início, mas os registros na Câmara Municipal, sabe, entender o lugar que a Câmara, que é muito diferente hoje do que a gente vê, o lugar da Câmara Municipal naquele contexto, né? E o tipo de registro que se fazia, quer dizer, de todo tipo de registro. A função da Câmara Municipal naquele tempo é completamente distinta da Câmara Municipal hoje. Hoje as câmaras municipais têm uma função legislativa, né? Naquele tempo a função principal, não única, mas principal, era judiciária. Então o juiz ordinário, que a Carla acabou de citar, ele era uma espécie de... era o principal cargo da Câmara Municipal, era o de juiz ordinário. O interessante é que não se exigia sequer letramento para esse juiz ordinário. Ele podia ser analfabeto e ocupar o cargo de juiz ordinário. Cargo político. Era um cargo político, ocupado, em geral, pelos poderosos locais, né? Então, era um cargo ocupado aí pelos grandes poderosos, homens ricos, né, da região, não necessariamente letrados. Até por isso eles contratavam ou se ajuntavam com pessoas letradas, padres, advogados, que funcionavam como conselheiros, né, desses homens. Muito curioso isso, né? Mas você tinha também os juízes letrados, mas esses atuavam apenas nas cabeças de comarca. Aí, ou seja, então, Pitangui pertencia à comarca do Rio das Velhas, ou comarca do Sabará. A cabeça de comarca era na Vila de Sabará. Então, apenas em Sabará, você tinha um juiz togado. Sim. E aí, diferentemente do juiz ordinário, ele é uma autoridade designada pela coroa portuguesa. Sim. O juiz ordinário, aqui no nosso caso em Pitangui, ele era escolhido entre os homens bons da região. Homens bons, obviamente, você está pressupondo que eram homens brancos, né, e muito ricos, poderosos, a nível local. Eram chamados de homens bons lá na colônia, né? Tem mais alguma outra natureza, outra tipologia de registro que a gente pode destacar? Né? Temos testamentos, né? Inventários, no qual os inventários demonstram uma riqueza material imensa, em questão de ouro, objetos de ouro, prataria, pedras preciosas que a gente observa, né? Questão de escravos deixados nos testamentos. Tem um testamento de Dona Gertrudes, que ela tem mais de 50 escravos, né? Que a gente observa que a região aqui contava, eles não deixavam, não eram 1, nem 2, nem 3 escravos, não eram muitos. Sei. Questão de datas de mineração, as terras minerais, você observa que geralmente capitão, dona, alferes, tenente,
guarda-mor, essas pessoas, elas sempre quando você pega os bens de raiz, eles deixam terras minerais, engenhos. Então, você pega desde materiais riquíssimos, como também saias rasgadas, né? Panelas de latão, de cobre, cadeira quebrada, vestido rasgado. E se eu me perguntar o seguinte, como é que viviam aqueles homens e mulheres no período colonial? Como é que era a casa deles? Sim. Como é que eles se alimentavam? Do que se alimentavam? Como é que eles se locomoviam? Como é que eles se vestiam? Esse arquivo consegue dar essa... Todas essas perguntas podem ser respondidas através da análise, né, minuciosa, tanto dos inventários quanto dos testamentos. Então, é uma fonte riquíssima, utilizada em geral pelo genealogista para construir as chamadas árvores genealógicas, mas muito para além das árvores genealógicas, esses documentos, né, alguns dos quais muito extensos, nós temos lá inventários com mais de 1000 páginas. Alguns inventários lá têm mais de 1000 páginas. Tem inventários lá que ocupam uma caixa inteira, apenas um único inventário. E inventário, nós temos também muitos milhares de inventários, né? É a tipologia documental talvez mais expressiva do nosso arquivo, né? E além dessas perguntas, né, quantos escravos existiam na região? Qual era a importância da escravidão no contexto regional? Em que trabalhavam esses escravos? Qual era a agricultura, ou seja, quais eram as culturas mais praticadas no campo? Sim. A região produzia cachaça? Em que medida? Todas essas perguntas e muitas outras que nós podemos fazer, você em casa pode fazer também, isso pode ser respondido através da análise desses documentos. E os documentos são documentos escritos, mas tem algum documento de imagem? Algum outro tipo de registro? Nós temos 2 mapas sertanistas, um é a Força Nova de 1718, não é? Força Nova? Força Nova, é um documento que garante a posse de terra e chama nova porque se a pessoa está até 1 ano nessa terra, aí ela pode garantir a sua posse de terra. Então, nesse documento, tem desenhado... 1764. Isso, 1764, e que há o desenho da divisão, porque na época, geralmente eles faziam valos para dividir fazenda por fazenda, e era mais um acordo falado. O meu limite vai até aqui, aí fazer um valo, por isso temos muitos documentos de ações cíveis falando, não... questionando, não, minha terra vai até aquele rio. Ele, não, sua terra vai até aquela árvore. Não, esse cavalo seu já entrou na minha terra e pisou na minha plantação. Não, o seu cavalo... Então, a gente tem muitos libelos cíveis, que chama, que quer dizer denúncias feitas, né, às autoridades, que falam muito dessa posse de terra. A gente vai para um intervalo para a gente falar um pouco dos desdobramentos e um pouco da importância ou como a região aparece aí nesses arquivos, tá? Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. a integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mão pra estéreo a sua compreensão. Em tempo, última data para as inscrições do vestibular agendado da FUNED-UENG. Dia 26 de janeiro é a data oferecida para você realizar sua prova. Essa facilidade vale para cursos oferecidos nas unidades da FUNED em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Seja você também FUNED-UENG. Inscreva-se pelo funed.edu.br. Vestibular agendado FUNED-UENG 2011. Agende sua vida. Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje. Estamos conhecendo um trabalho que está sendo feito no acervo do arquivo público, né, do arquivo da Câmara Municipal de Pitangui. E ele trata toda a região, né, centro-oeste, a gente falou isso no início, está presente nele, né? De que forma que essa região se apresenta ali, como que ela é registrada?
Então, como as pessoas naquela época tinham que ir à câmara que ficava na vila, a vila de Pitangui, então pessoas de todas as regiões, assim, cidades que hoje compõem o Centro-Oeste Mineiro iam lá, que nem Patafuf, que hoje é Pará de Minas, Cercado, Nova Serrana, São Bento até virar vila, iam lá, Arraial do Divino Espírito Santo, nossa Divinópolis, toda essa região mesmo, ia até a câmara, as pessoas que elas tinham que registrar esse documento lá. Então, nós podemos observar aspectos de todas essas localidades. Então, dá para a gente dizer assim, só para a gente visualizar. Por exemplo, se eu quiser ter informações dos meus tataravós, alguma coisa assim, é possível que lá tenha registro deles, de alguma forma? É possível identificar, localizar essas pessoas? Assim? É possível sim, Agnel. Não estou dizendo que você vai encontrar, claro, mas é possível com toda certeza. E, agora, com toda certeza, eu posso afirmar o seguinte, para você e para todos os interessados pela história, futuros historiadores, ou simplesmente pessoas apaixonadas, interessadas pela história e pela cultura em geral. O arquivo de Pitangui, ele encontra, nós falamos aí de centenas de tipologias, né? São muitas centenas de localidades, né, que nós encontramos lá nos registros dos documentos. Então, se você for lá hoje, né, aliás, quando você vier a visitar o arquivo, uma das formas de localizar um documento é pelo local onde ele foi produzido, é pela localidade. Então, eu sou, exemplo, um pesquisador de Perdigão, a denominação era saúde, né, no contexto colonial. Ele vai encontrar lá todos os documentos de saúde. Ou então o Arraial do Divino, Espírito Santo, Divinópolis, ele também vai encontrar lá vários documentos, são vários. Todos vocês que moram no Centro-Oeste Mineiro, querem saber um pouco mais de sua história, o arquivo de Pitangui, sem dúvida nenhuma, é um ponto de começo importantíssimo, né? E outra coisa que é importante frisar, são documentos quase todos inéditos, pelo menos sob essa perspectiva, né? Os documentos lá, o grosso da pesquisa que nós temos recebido até então é de genealogistas. Pesquisa histórica ainda é recente. E aí uma coisa até que eu quero divulgar é que nós estamos publicando, né, dona Elan, nos próximos meses, um livro sobre a história colonial do termo de Pitangui. Né, Pitangui e seu termo, então são textos que vão tratar dessas mais diversas questões que nós aqui levantamos, religiosidade, cultura material, abastecimento alimentar, escravidão e outros temas, né, que vão estar lá abordados utilizando esses documentos, esses textos embasados em documentos do nosso arquivo, do Arquivo Histórico de Pitangui. Quais as possíveis utilidades? Assim, eu fico pensando em questão de acesso, de possíveis desdobramentos que pode gerar um projeto como esse, nas escolas, né, nas comunidades. Como que a gente pode pensar aí de aproveitar desse trabalho? Uma delas é através do conhecimento da nossa história. Porque a história do Centro-Oeste Mineiro, né, embora nós saibamos que existem vários já livros publicados, certamente ainda há muito o que se aprofundar. Haja vista o pouco conhecimento que o nosso arquivo ainda tem, né? Ou seja, vários pesquisadores, vários interessados pela história da região não acessam ainda o nosso arquivo. Na medida em que esse arquivo for acessado, né, a tendência é que os professores que vão se formando tenham acesso a essas informações, e a ideia é que mesmo os jovens nos visitem. Nós já tivemos a oportunidade de receber alguns alunos de escolas de Pitangui, por conta da proximidade, né, mas é possível também que alunos, né, de toda a região, professores, entrem em contato conosco lá no arquivo. É do nosso interesse que a história e o arquivo, no caso, seja de amplo acesso para toda a comunidade sem exceção. Um exemplo aí, no caso de professor que está trabalhando com questão de documentação, teve 2 trabalhos, né, meu e da minha colega Nayara, que nós trabalhamos com como trabalhar documento em sala de aula. Questão de escravidão, e no meu caso foi o comércio interno na colônia. Que não é só o aluno, quando você vai apresentar no livro didático, restringe apenas a produção da cana-de-açúcar, do açúcar.
E não é na realidade, né? Como funciona esse comércio interno? E eu trabalhei com documentos, recibos de débitos e créditos, no qual especifica qual mercadoria que era importada, qual que era produzida aqui, como funcionava, qual que era a moeda corrente de pagamento, que é o ouro. Você coloca o aluno em contato com o documento, ele se sente fazendo a história. Né? E no caso da Nayara, ela trabalhou com a origem dos escravos, porque no caso dos inventários, retratam muito bem de onde que esses escravos vieram, a nação, Angola, Congo, Moçambique, e é muito interessante você estar trabalhando isso. O aluno fazendo parte, o aluno fazendo o processo histórico. Para a gente finalizar, eu queria perguntar uma coisa em termos de participação, digamos assim, do poder público nessa história toda, digamos, né? Em termos de apoio, como é que tem sido? Há necessidade de políticas públicas que encampem propostas como essa? Como é que a gente pode avaliar isso? Eu gostaria de novamente frisar aí o apoio da Prefeitura de Pitangui e da FUNED-UENG, né, parceiras nesse projeto desde o início. Se nós estamos aqui com esse arquivo organizado, disponível para o público, é graças a essas instituições, mas sem nenhuma dúvida, né, as carências do nosso arquivo são imensas. E organizar um arquivo segundo padrões de excelência internacional demanda realmente financiamento público, estadual e federal. E o que nós observamos é que as políticas para financiamento de instituições como a nossa são, de fato, muito restritas, né? Infelizmente, a gente sente que a sociedade brasileira, de uma forma geral, não dá o devido valor à sua história, à sua memória, diferentemente de outras nações, onde nós observamos um interesse muito grande pela história. Só que isso tem que partir de nós. Nós é que temos que propor essa mudança, exigir dos nossos representantes no legislativo, nos executivos, uma mudança de postura em relação a isso, né? Enfim, maior aporte de recursos para a cultura. O que é a história e a memória de um povo, se não a memória coletiva? Imagine cada um de nós se a gente não tivesse a nossa memória. O que nós somos? Aquilo que nós acumulamos de memórias, de lembranças, boas ou ruins. E onde é que nós vamos encontrar essa memória coletiva do Brasil, no caso, ou da nossa região? É nessas instituições, como o Arquivo de Pitangui. E nós estamos lá lutando com muito sacrifício para conseguir publicar o livro. A gente tem muita dificuldade para conseguir os financiamentos necessários para a publicação do mesmo. Às vezes, para conseguir determinados equipamentos, né, para a própria digitalização, os equipamentos são muito caros. A gente, mesmo mandando projetos aí para a FAPEMIG, CNPq, dificilmente a gente tem esses projetos aprovados, porque eles concorrem com outros em outras áreas que são consideradas mais importantes, talvez, aí, por essas instituições. Então, a ideia aqui é sensibilizar o público, porque pressionando os nossos representantes no legislativo e no executivo, quem sabe a gente possa reverter essa situação até mesmo em curto, médio prazo. Sim. Assim a gente espera. Tomara. Bom, então eu gostaria, né, agradecer a presença de vocês e desejar um feliz 2011, né? Nós estamos começando um ano. Este é o programa que inaugura este ano, assim, e eu queria desejar, então, para todo mundo um feliz 2011, mais um ano da nossa história aí, e aí a gente caminha para frente, mas precisamos também muito mais conhecer o nosso passado. Um abraço e até semana que vem. Até já.